Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil. Hoje, dia 21 de março, né? Uma suposta terça-feira, dia 21 de março de 2023. Aqui estamos para levar o esclarecimento divino das revelações dos mistérios ou segredos de Deus, conforme Apocalipse, né? Apocalipse 21, 22, gente. Ou seja, devido à falácia de Satanás, ou ainda devido à falácia do espírito de Satanás encarnado, incorporado ou manifesto na vida de todos, né? Olha quem tá aí, rapaz, o Futebola 10. Bom dia, Futebola, tudo bem? É o Futebola que tá curtindo a live aí, olha, obrigado aí pela Ô, Futebola, obrigado aí, meu irmão, gratidão aí, ó. Lá se vem agora com o Rosinha. Ei, danado, ó. Deixa eu ver aqui se ele mandou, parece que ele futebola, convidar ele aqui, ó. Deixa eu convidar aqui o futebol aqui. Então, conforme a palavra do Senhor, futebola, sobe aí, futebola. Ah, quem subiu foi o Fernando. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom... Bom dia, reverendo. E aí, tudo bem? Como é que Paz, tá, Fernando? querido. Tá tudo ótimo. Como é Amém, que tá os amém. debates? Hã? Hoje, é sobre isso também que eu vou falar, né? Não só vou falar do santuário do Pai, que é o Filho, mas também vou falar sobre o Sabato. Por exemplo, hoje está ocorrendo o sábado da Lua Nova. Hoje, né? Hoje, do pôr do Sim, sol de ontem. inclusive eu observo os dois. Aham. Eu observo os dois. Qual, qual, O qual dos lunar dois? O lunar e o outro? é o semanal, fixado em semanas. Pois é. Ah, tá, eu já te entendi. Tu faz, então, a observação do sábado Dos lunar. dois. São quatro sábados, conforme Isaías 66:23, são 4 sábados, que diferente Isso. do sábado do calendário gregoriano e judaico, é um calendário apócrifo. Se você quiser entender dessa forma, se não quiser entender, também ninguém vai discutir, porque hoje, Não, é terça-feira, assim, aham, diga. esse Shabat agora ele é mais, digamos, cerimonial, mais assim relacionado a ritos, né? Que tem aquela prática de Kabbalat Shabbat, aí tem o Shaharit, Aham, tá. Abdalá, o Eu, não- Arvit. eu Aí te eu sigo entendo, isso. mas eu Porém, não gosto. o meu Aham, que eu observo assim que eu faço mais meditação é aham. esse agora, que vai encerrar agora, 6 horas, que é o lunar. O lunar, pois é, esse é o calendário bíblico. Esse foi o calendário que o eterno Deus, Sim, ele sim. determinou. Tanto é que, olha só, para quem está morto espiritualmente, ou para quem não entende o Espírito do Eterno sobre mim, vai achar meio estranho. Eu vou te falar aqui uma revelação, né? Eu acho que tu já deve ter ouvido da minha boca pelo Senhor sobre mim, pelo Espírito de Deus sobre mim. Olha só. Tu sabia que o sétimo dia de sábado, muito embora só passou a existência depois do sexto dia da criação, mas ele foi estabelecido no quarto dia da criação? Tu sabia disso? Hã? Eu já ouvi falar. Já ouviu falar, né? Pois bem, o sétimo dia de sábado da criação só passou a existência, o Fernando, só passou a existência, né, após o sexto dia da criação. Porém, ele foi estabelecido no quarto dia. Por que, que ele foi estabelecido no quarto dia da criação? Por quê? Porque no quarto dia foi a criação do homem? Não, meu irmão. A criação do homem foi Não? no sexto dia, amado. A criação do homem foi no sexto dia. Mas o sétimo dia de sábado do Senhor foi estabelecido no quarto dia. No quarto dia. No quarto dia. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque foi a criação do Sol e da Lua. O calendário bíblico ele é lunar, por exemplo. Hoje está começando, hoje está terminando
e findando um novo ciclo. Hoje está findando e começando um novo ciclo. Por exemplo, qual é o último dia de cada mês bíblico? Se não quando cai o sábado da lua nova. Hoje está caindo o sábado da lua nova. A partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, já seria o primeiro dia da primeira semana desse mês bíblico lunar. Tu entendeu? Então, muito embora o sábado, o sétimo dia de sábado... Inicia amanhã, né? Oi? Nissan vai iniciar amanhã. Nissan. Pois é, mas tu sabia que esse nome de Nissan não é um nome bíblico, é um nome apócrifo ou um nome babilônio que os profetas de Jerusalém ou o judaísmo trocou? Tá entendendo? Tamuz. Não é Tamuz. Tamuz e Nissan é o nome babilônio. E quem fez essa troca? Não o próprio povo judeu. Hã? Eu tô falando que esse mês é um mês também, Tamuz. É um nome babilônico. É um nome babilônio. Pois é, e quem fez essa troca? Se na época, muito antes da igreja... Ele é o segundo. Eu sei. Muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, já tinham trocado esses nomes. Quem trocou não foi a Igreja Católica, porque a Igreja Católica não tinha surgido, ainda não tinha nascido, né? Quem trocou isso foi Judá, foi os judeus, foi a casa de Israel. Portanto, a partir de amanhã é o primeiro... Aliás, tu tá se esquecendo que o calendário, os judeus, ou a nação pecaminosa de Israel, conforme diz o Senhor, eles mudaram também, eles acrescentaram não só o mês. Tu não tá sabendo que hoje é o último dia de Adar 1. A partir de amanhã... Sim, hoje é o último dia. De Adar 1. Certo. Mas esse ano agora me parece que tem o mês de Adar 2. Em vez de 12 meses, são 13 meses, pelo calendário judaico e hebraico contaminado e corrompido. Então, se eu não me engano, pelo calendário judaico ou hebraico contaminado e corrompido, ou apócrifo, a partir de amanhã será, né, se eu não me engano, se não me falha a memória, a partir de amanhã será o primeiro dia de Adar 2, do 13º mês desse calendário contaminado e corrompido. Agora, pelo calendário bíblico, amanhã, né, de hoje para amanhã, estará acontecendo o primeiro dia, presta atenção, o primeiro dia do primeiro mês de Abib. Não existe essa de Nissan. Nissan é o nome babilônio colocado pela nação pecaminosa de Israel, que mudou, que adulterou os estatutos e os juízos da lei, da palavra e do calendário do Senhor. Está lá em Ezequiel, capítulo 5, versículo 5 ao 10. Jerusalém mudou, Jerusalém adulterou, Jerusalém continua ensinando errado e, portanto, se fez ou se tornou réu de juízo, confesso. Então, se a partir de hoje para amanhã, né, não for o primeiro dia de Adar 2, pelo calendário bíblico, é o primeiro dia do mês de Abib. Se Deus estabeleceu o primeiro dia desse primeiro mês, cabeça do ano... Oi? Estou aqui com o calendário. Qual calendário? O calendário aqui. O calendário Adar, pois é. De Adar nós vamos para Nissan este ano, que é o ano 5.783. Ah, então esse mês não tem o 13º como tem no calendário judaico ou hebraico. Então já teve, foi o ano passado. Ah, foi o ano passado. Pois é, por aí tu já vê que esse calendário seja ele gregoriano ou judaico ou hebraico, todo ele é um calendário apócrifo, porque Deus não criou o 13º mês, né? Olha, semelhante a uma ciência exata, quanto é 2 mais 2? Desculpa a pergunta, um tanto esdrúxula. Quanto é 2 mais 2?
Hã? Dois, A matemática. 2 mais a 2? 2 mais 2, quanto é? Hã? Não, depende não, meu irmão. Depende não. Olha, Eu uma posso usar ciência uma exata, a matemática é uma ciência ela é exata. exata. 2 mais 2 é 4. Assim também é a ciência celestial, a ciência espiritual do Senhor. A ciência espiritual ou celestial do Senhor, ela é uma ciência exata. Se 2 mais 2 é 4, ele nunca determinou a ninguém que acrescentasse um dia no mês, ou tirasse um dia do mês, ou ainda, ele nunca determinou a ninguém que acrescentasse um mês com 29 ou com 30 dias, meu irmão. A ciência celestial ou espiritual é uma ciência exata. É uma ciência exata. Se alguém criou um 13º mês, isso não provém do Espírito de Deus. É mentira, é engano. Entendeu? É mentira, é engano. Então, tudo bem. Se esse ano agora não tem o segundo mês de Adar para fazer para fazer o 13º mês, como houve no ano passado, e você é testemunha disso, porque foi o amigo que falou ainda há pouco, que ano passado teve. O ano passado foi o ano de Shemitah. Sim, mas Deus não determinou esse 13º mês. Isso é criação do próprio espírito de Satanás, o espírito da corrupção, né, que criou esse calendário apócrifo. Assim como 2 mais 2 é 4, né, também o calendário do Senhor, conforme o ciclo da lua, não tem a 13ª lua nova, cara. Não existe a 13ª lua nova. Só existe até a 12ª lua nova. São 12 luas novas, a cada ano IPT, ponto final, meu irmão. Tá entendendo? Agora o homem insensato, o homem caído, né? O homem caído, ele pode colocar o 13º mês, pode colocar o 14º mês, mas isso não existe. E isso é obra do espírito da mentira e do engano através de anjos caídos. Eu não posso continuar distorcendo, adulterando a palavra do Senhor, entendeu? Mas deixa eu te falar aqui, olha só. Então, de hoje para amanhã, pelo calendário bíblico, é o dia 1º de Abib. Esse negócio de Nissan é um nome babilônio. Tamuz também é um nome babilônio. E quem adulterou isso, conforme a palavra do Senhor, através de Jeremias, capítulo 23, versículo 14 e 15. Porque dos profetas de Jerusalém se derramou toda a abominação sobre toda a terra. Então, quem mudou, quem adulterou os estatutos e os juízos da palavra, da lei, né, ou do calendário bíblico, conforme Ezequiel, capítulo 5, versículo 5 ao 10. Né? Quando Deus criou todas as coisas, irmão, ele criou tudo perfeito. Mas depois, a partir do primeiro Adão, né, que caiu, e toda a humanidade herdou essa herança maldita, porque todos ainda estão caídos, eles continuam distorcendo e adulterando toda a glória da verdade da palavra de Deus pela glória e a mentira do próprio espírito do diabo em suas vidas. Tu entendeu? Então, hoje é o último dia. E como é que eu sei que hoje é o último dia de um mês bíblico? Porque hoje está caindo o sábado da lua nova. Então, a partir de amanhã, né, a lua já vai ter aí 1% ou 2%, já não é mais lua nova. Então, nós sabemos que o calendário de Deus é o ciclo da lua em suas 4 fases. Nós sabemos que o calendário de Deus é bíblico, é perfeito, profético e eterno. E ele é conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Então não adianta o espírito do diabo ou de Satanás, seja por meio de quem quer que seja, continuar adulterando ou trocando toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, né? Essa falácia do espírito do diabo e de Satanás na vida de todos tem que acabar,
Para isso o Senhor é sobre mim. Para isso o Senhor me enviou nos últimos dias para destruir toda essa obra de Satanás através de líderes políticos e religiosos da religião e da política como um todo em geral, no Brasil e no mundo inteiro. E no mundo inteiro. Portanto, deixa eu esclarecer essa situação de Apocalipse 21, 22. Né? Ou seja, gente, em vez de vocês comemorarem, né, essa falsa entrada do ano novo gregoriano no dia 1º, né? No dia 1º, Manassés Freires, a paz do eterno Senhor. Amém. Obrigado aí, Manassés, pela tua participação, tá bom? Então, gente, vocês não deveriam e nem podem guardar ou lembrar ou comemorar o dia 1º de janeiro. E muito menos guardar ou lembrar, gente, do dia 1º do sétimo mês de Etani, o qual eles chamam Tishri ou Tishirei, quando ocorre esse ano novo bastardo, esse suposto ano novo, né, judaico. Por quê? Porque é um ano maldito. Todo aquele que guarda, lembra ou idolatra, né, seja o dia 1º de janeiro, ou ainda seja o dia 1º de Tishri ou Tishirei, né, pelo calendário gregoriano ou judaico, né, o suposto ano novo, do qual eles chamam Rosh Hashanah, né, Rosh Hashanah, o primeiro mês, cabeça de um suposto ano novo maldito e anátema, um suposto mês deste suposto, né, o primeiro mês de um suposto ano novo, né, para os judeus caídos, né, para esta sinagoga de Satanás no Brasil e no mundo inteiro, é comemorado no dia 1º de Tishri ou Tishirei, né, o sétimo mês do calendário bíblico. Eles consideram como se fosse o primeiro mês, ou seja, aquilo que Deus determinou muito antes da fundação do mundo inteiro, né? Aquilo que Deus determinou, por exemplo, de hoje para amanhã estará ocorrendo o primeiro dia do primeiro mês de Abib, porque Nissan foi trocado pelos judeus. Nissan é o nome imundo, Nissan é o nome babilônio, né? E portanto, difere ou é diferente do primeiro mês do calendário bíblico, que deveria ser chamado de Abib. Então, o primeiro dia do primeiro mês do ano novo bíblico, estará começando de hoje para amanhã, né? Se vocês que se consideram povo de Deus, né? Se vocês atentassem para a obediência e a voz de Deus sobre mim, vocês estariam guardando, lembrando, ou então estariam comemorando, né, o dia de hoje, que é o sábado da criação com o sábado da lua nova, né? E aí então poderia até guardar, lembrar ou ainda fazer uma grande festa em todo o Brasil, né? De hoje para amanhã. Por quê? Porque de hoje para amanhã estará ocorrendo o primeiro dia do primeiro mês de Abib, não de Nissan, porque Nissan é o nome babilônio. E quem fez essa troca? Conforme Jeremias capítulo 23, 14 e 15. Quem fez essa troca? Os judeus caídos, judeus anátemas, judeus apóstatas, judeus prostitutos. Eles mudaram não só o calendário bíblico para um calendário apócrifo ou satânico, né? Posto que Satanás ainda é o Deus deste século, no Brasil e no mundo inteiro. E através da sinagoga de Satanás no Brasil e no mundo inteiro, né? Através desta sinagoga de Satanás no Brasil e no mundo inteiro, Satanás é quem continua dominando a população brasileira e mundial.
Então, de hoje para amanhã, estaria ocorrendo, semelhante ao 1º de janeiro de cada ano, né? Esse ano novo bíblico, esse ano novo lunar do calendário bíblico da imutável ou indivisível palavra de Deus. Então, para isto o Senhor me enviou para que o calendário bíblico fosse restaurado, né? Porque da forma que tá, não deve e nem pode mais continuar, né? Ninguém pode mais continuar na transgressão da lei, da palavra, do calendário bíblico e ainda do sábado da criação. Por exemplo, hoje, em uma plena terça-feira do calendário gregoriano, judaico ou hebraico, apócrifo, contaminado e corrompido, toda a terra, toda a humanidade permanece na transgressão do sábado da criação. Hoje está desde o pôr do sol de ontem, até o pôr do sol de hoje, está ocorrendo o sábado da criação com o sábado da lua nova. O último dia do 12º mês do ano velho. Porque a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, estará ocorrendo o primeiro dia, né, deste primeiro mês de Abib, né, o primeiro mês cabeça desse ano novo bíblico ou lunar. Porém, toda a população brasileira e mundial continua obedecendo, lembrando, né, e guardando ou ainda idolatrando o falso sábado, o sábado da perdição, deste filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? A população brasileira e mundial continua idolatrando a este calendário anátema, a este calendário apócrifo, gregoriano, judaico ou hebraico, desta sinagoga de Satanás, no Brasil e no mundo inteiro. Isso não pode, isso não deve continuar ocorrendo. Isso não pode nem deve continuar ocorrendo. Se vocês que se dizem povo de Deus querem fazer o certo ou o correto, não pratique a idolatria no dia 1º de janeiro. Não pratique a idolatria no dia 1º de Tishri ou Tishirei, que é o 7º mês do calendário bíblico. Porém, a nação pecaminosa de Israel, a sinagoga de Satanás no Brasil e no mundo inteiro, mudou esses 7 meses de Etanim. Eles trocaram para o 1º mês de Tishri ou Tishirei do calendário desta sinagoga de Satanás no Brasil e no mundo inteiro. Então, enquanto permanecer essa transgressão, né? Enquanto permanecer essa transgressão da lei, da palavra, do calendário bíblico, enquanto permanecer essa transgressão do sábado da criação, o Brasil e o mundo inteiro, gente, vai de mal a pior, né? Porque não podemos e não devemos continuar na transgressão do calendário bíblico. Calendário bíblico é perfeito, profético e eterno, conforme o ciclo da lua, gente, em suas 4 fases. Mas a população brasileira e mundial, né, permanece na mentira e no engano. Permanece. Como é que foi? Fernando Benchai. Pois é, mas se tu cai, foi tu que te derrubou, né? Porque eu não tirei você não, o Fernando. Ou tu caiu, ou tu foi lá e saiu. Tu mesmo saiu, mas eu não tirei ninguém, não. Pois é, então, gente, o que deve ser levado hoje ao mundo inteiro, conforme a palavra de Deus? Levar o evangelho eterno. Por quê? Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, esse evangelho temporão ou temporário já foi levado no mundo inteiro, gente. Notem bem o que fala Deus sobre mim para vocês. Esse evangelho temporão ou temporário,
né, do Senhor Jesus Cristo, porque tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo, né? Quando Deus criou a terra e tudo quanto nela há, quando Deus criou a terra e tudo quanto nela há, foi por meio de Cristo, e tudo passará a ser do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele veio pela primeira vez em vida, em carne e osso para os seus, né, ele deixou esse evangelho temporário na ordem dos apóstolos e discípulos. Então, essa falácia do próprio espírito de Satanás na vida de todos vós, porque vocês não querem entrar ou herdar o reino de Deus e nem permitem, né, que os demais entrem ou venham a herdar o reino de Deus, né? Toda a população brasileira e mundial, ainda no espírito e poder de Satanás, o espírito da corrupção sobre todos, né? Vocês continuam tomando da verdade de Deus, dizendo que se deve pregar o evangelho de Cristo, né? Porém, até sabem muito bem que o evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus, Marcos, Lucas e João, ele já foi pregado, ele já foi anunciado. Então, quando o Senhor Jesus Cristo disse ou deixou escrito, né, que o próprio Cristo, o Messias ressurreto em nossos dias, deveria pregar o evangelho, né? É o evangelho eterno, a lei de Sião, contendo o selo do Deus vivo. Esse evangelho eterno, conforme Apocalipse 14, 1, 3 e 6, esse evangelho eterno, a lei de Sião, contendo o selo do Deus vivo, esse evangelho eterno não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, outrora por meio dos seus servos, os discípulos, os apóstolos. Esse evangelho eterno, a lei de Sião, o selo do Deus vivo, né, deve ser por meio do próprio Cristo. Por quê? Porque a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda junto e misturado com o joio, todos estão mortos espiritualmente. Todos estão mortos espiritualmente, aguardando esse evangelho eterno de Cristo a ser pregado e anunciado no mundo inteiro. Então, ao final de 42 meses, né, da pregação, ou do alimento, do selamento, ou do batismo, com o novo nome do Pai, herdado ao Filho, dentro da lei de Sião, dentro da lei de Cristo Jesus Sião, pelo próprio Cristo Jesus Sião, é que virá o fim, né? Só depois de pregar ou de anunciar o evangelho eterno, a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, por meio de Cristo, o Messias ressurreto em nossos dias. Só depois da pregação do evangelho eterno, da lei de Sião, o selo do Deus vivo, durante 42 meses, então virá o fim de toda a obra do diabo e de Satanás, outrora feito concreto através de servos inúteis, através de anjos caídos da graça divina do Senhor. Notem que toda a terra ou toda a humanidade permanece caída da graça divina do Pai e do Filho. Portanto, ninguém ainda é morada do Espírito Santo, mas todos estão vazios do Espírito Santo. Então, essa falácia do diabo, por meio de todos vós, ainda fazendo uso da palavra de Deus, vamos pregar o evangelho de Cristo no mundo inteiro. Bem, né, se é que eu posso dizer, e eu vou afirmar agora, existe 2 evangelhos. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, outrora no passado, por meio dos discípulos e apóstolos, isso já foi pregado no mundo inteiro, gente, né? Porém, o evangelho eterno, conforme Apocalipse 14, 1, 3 e 6, conforme Apocalipse 14, 6, esse evangelho eterno, né? Esse evangelho eterno, como a igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto, está morta espiritualmente, né? É dever e compromisso do próprio Cristo, o Messias ressurreto, pregar e anunciar esse evangelho eterno, a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, no Brasil e no mundo inteiro.
no Brasil e no mundo inteiro. Por quê? Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, segundo Pedro, enfim, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, outrora, por meio dos seus discípulos e apóstolos, gente, ele já foi pregado no mundo inteiro, né? Tanto é que ele já foi pregado no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, que até hoje ainda não veio o fim de toda a obra de Satanás, né? Feito ou praticado por meio de servos infiéis, né? Porém, ao término dos 42 meses de alimento, ao término dos 42 meses do selamento, do batismo, ou deste alimento de Deus sobre mim, por meu intermédio, a vocês do corpo ou da igreja de Cristo, né? Após 42 meses ou 1260 dias, então virá o fim de toda a obra de Satanás, feito ou praticado, né, pelo próprio espírito de Satanás, o espírito da corrupção, na vida de toda a população brasileira e mundial. Então saibam vocês que o evangelho temporã ou temporário, né, na ordem, o evangelho temporã ou temporário, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, na ordem dos discípulos e apóstolos, né? Esse já foi pregado e anunciado no mundo inteiro. Não precisa mais ser anunciado ou pregado, mas deve ser pregado e anunciado ao mundo inteiro durante 1260 dias, durante 42 meses, o evangelho eterno. O evangelho eterno é por meio do próprio Cristo, o Messias ressurreto. O evangelho eterno é para, né? O evangelho eterno, né? É para o trigo, para a igreja de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias, porém por meio do próprio Cristo, o Messias ressurreto do Senhor, em nossos dias. Porém, o evangelho temporã ou temporário do Senhor Jesus Cristo, outrora por meio dos seus discípulos e apóstolos, esse evangelho já foi anunciado, proclamado e pregado no mundo inteiro. Não existe mais a necessidade, né, de pregar, de anunciar o antigo evangelho do Senhor Jesus Cristo, diga-se um evangelho temporã, por meio dos seus discípulos ou apóstolos. Por quê? Porque já foi anunciado, né? Porém, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias, né? Essa igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o trigo ainda no deserto, nos dias de hoje, essa igreja de Cristo ainda não tem o conhecimento do evangelho eterno. A lei de Sião é o selo do Deus vivo, escrito na fronte, na testa ou na memória. Entendeu? Na fronte, na testa, né? Na fronte ou na testa, na memória dos escolhidos de Deus, do trigo, ainda junto e misturado com o joio. Portanto, vamos então à revelação dos mistérios ou do segredo de Deus, conforme Apocalipse, né? Conforme vocês podem ver, né? Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Daí eu pergunto para vocês, né? Eu pergunto a vocês, quantos tronos, quantos santuários vai ter dentro da nova cidade de Jerusalém, no meio da terra? Quantos tronos? Nela não vi santuário, nela não vi trono, porque o seu santuário é o Senhor. Sabe por que eu faço essa pergunta? Conforme Apocalipse? Conforme você pode ver, ou ainda ler. Sabe por que eu faço? Porque aonde você passa,
né, aonde você passa, você só vê heresia, blasfêmia e abominação. Porque, porque toda a população brasileira e mundial, no espírito e poder do próprio espírito do diabo ou de Satanás na sua vida, eles afirmam que na nova cidade de Jerusalém, ou de Jerusalém, porque Cristo tem o poder e a autoridade para mudar a letra, né? Uma letra, assim como o Eterno, o Pai, o Criador, mudou ou acrescentou o nome de Abrão para Abraão, Cristo, o Messias ressurreto, o Filho e o Herdeiro unigênito do Senhor, também pode, na recriação ou na restauração do reino de Deus no mundo inteiro, sobre toda a terra, Cristo também tem o mesmo poder e a autoridade do Pai. Por quê? Porque ele é filho e é herdeiro. Então, se outrora o nome do eterno Criador era Yerushalai, que traduzido para o português é Jerusalém, né? Nesse caso, como o pai, né, tomou o nome de Abrão e colocou uma letra a mais, Abraão, ou ainda modificou o nome de Jacó para Israel, ou ainda mudou o nome de Simão para Pedro, saibam vocês que Cristo, o Messias ressurreto, também tem do mesmo poder e autoridade herdado do Pai, pelo próprio Pai sobre mim, ou ainda sobre o mesmo. Então, o espírito de Satanás, o espírito da corrupção, da mentira e do engano, continua prevalecendo, por assim dizer, que dentro da nova cidade de Jerusalém, no meio da terra, em Roraima, Brasil, o eterno espiritual, profético Monte de Sião, né? Satanás continua mentindo e ensinando errado a si e ao próximo, porque dizem que na nova cidade de Jerusalém vai haver 2 tronos. Um trono é para o Pai e o outro trono é para o Filho, para o Cristo, para o Messias ressurreto. Sendo que a própria palavra de Deus acaba com esse mistério, destrói toda essa mentira do Satanás na vida de todos, né? Portanto, diz a palavra do Senhor, nela aonde? Na nova cidade de Jerusalém, no meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, dentro do estado de Roraima, Brasil, o eterno espiritual celestial, monte de Sião. O Brasil, gente, para quem não sabia, agora está sabendo, o Brasil é a verdadeira terra de Emanuel, né? E, portanto, dentro do território brasileiro, onde está o umbigo do mundo, o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, será construído literalmente a nova cidade de Jerusalém para Cristo e os seus escolhidos de toda a terra. Então a palavra do Senhor é muito bem clara, quando ela diz, nela, na nova cidade de Jerusalém, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Só que na tradução para o português, ou até mesmo, porque tudo isso está em mistério, né? Aqui, o que a palavra de Deus quer dizer aqui é o seguinte, na nova cidade de Jerusalém, não vi um santuário ou um templo, como houve antigamente no passado, porque o templo do Senhor, o trono do Senhor, o santuário do Senhor, era um local físico dentro do templo de Salomão. Lá tinha o santo do santo. Tinha um local físico que era santo, né? E dentro desse local físico que era santo, tinha, né, estava ali a lei de Deus dentro, estava ali o Espírito de Deus, na forma da lei de Deus, dentro de uma arca, né? Dentro de uma arca. Então, por essa razão, a palavra do Senhor aqui está afirmando, nela não vi santuário, não vi tabernáculo, não vi nada edificado por mãos de homens, como foi edificado o templo de Salomão. O templo de Salomão no passado, quando era trono, quando era santuário, quando era casa ou território do Deus vivo,
Hoje em dia, esse trono vivo do Senhor, é o próprio Cristo, o Messias ressurreto. Logo, se na nova cidade de Jerusalém, a ser construída literalmente no meio da terra, no umbigo do mundo, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, dentro do estado de Roraima, Brasil, o eterno espiritual, profético Monte de Sião, nela não tem, nela não tem, né? Se nela não tem ou não deveria ter, né? Nenhum altar, nenhum templo, nenhum santuário, né? Nenhum santuário edificado por mãos de homem, porque quem vai estar, né? Dentro da nova cidade de Jerusalém, como templo ou santuário do Deus vivo, é o próprio Cristo, o Messias ressurreto, né? Então, eu prefiro acreditar na imutável, na indivisível palavra de Deus. Ela aqui está afirmando nela, né? Em Apocalipse 21, 22. Apocalipse 21, 22, né? Apocalipse 21, 22, olha só, Apocalipse 21, 22, vai afirmar a vocês incrédulos, a todos vós caídos, ainda no espírito e poder do diabo e de Satanás, né? Porque é assim que se encontra toda a população brasileira e mundial, né? Ninguém está no espírito de Cristo, ninguém está no espírito de Deus, mas todos permanecem no espírito da corrupção, o espírito de Satanás, o Deus deste século, o Deus do mundo inteiro. Então, vai afirmar a palavra indivisível e incorruptível do Senhor, vai afirmar que na nova cidade de Jerusalém, ele não viu santuário, porque o santuário do Deus vivo é o próprio Cristo, é o próprio Messias ressurreto. É o próprio Messias ressurreto. Então eu te pergunto, quantos santuários, quantos altar ou tabernáculo do Senhor haverá dentro da nova cidade de Jerusalém, se ele afirma que não haverá trono, santuário ou tabernáculo edificado por mãos de homens? Aí eu pergunto a vocês. Quer dizer então que todos vós, ainda no espírito e poder do diabo e de Satanás, no Brasil e no mundo inteiro, né? A vocês lhes agrada fazer pergunta idiota, hipócrita ou corrupta. Mas quando o Senhor sobre mim faz perguntas, vocês não têm a resposta. Sabe por quê? Porque todos permanecem na transgressão da lei, da palavra e do sábado da criação. Como é o dia de hoje. Não tem ninguém guardando ou lembrando, né, o sábado da criação, conforme o dia de hoje, o sábado da lua nova. Então, quantos tronos ou santuários vai haver na nova cidade de Jerusalém? 1 ou 2? Quer dizer que na cabeça idiota de todos vós, eleitores retardados e anticristos do Brasil e do mundo inteiro, né? Haverá 2 tronos, haverá 2 santuários, haverá 2 santuários. Se no passado o santuário de Deus era um local santo no templo de Salomão, como é que na nova cidade de Jerusalém, a ser edificada no meio da terra, haverá 2 tronos ou 2 santuários? Quer dizer então que para vocês, idiotas, retardados, eleitores do Brasil e do mundo inteiro, haverá 2 santuários, 2 tronos? Um santuário, um trono para o Pai, o Espírito Santo, e outro trono, outro santuário para o Filho que é Cristo, o Messias ressurreto. É muita idiotice, é muita burrice desse espírito do diabo e de Satanás na vida de todos vós, cara. É muita estupidez, é muita ignorância, né? Portanto, ninguém será tomado por inocente.
E assim, mediante Apocalipse 21, 22, não haverá 2 santuários, não haverá 2 tabernáculos, não haverá dois tronos. Não pode ser um trono para o Pai, o Espírito Santo, porque o trono do Pai, o Espírito Santo, é Cristo, o Messias ressurreto. E muito menos um trono ou um santuário, né? Se o santuário de Deus, se o santuário do Pai, o Espírito Santo é Cristo, logo não vai haver 2 santuários ou 2 tabernáculos, não vai haver 2 tronos. Isso é conversa de Satanás na mente e na alma de todos vós. Não existe 2 santuários ou 2 tronos na nova cidade de Jerusalém. Por quê? Porque um só é o santuário do Pai. Um só é o santuário do Espírito Santo. E quem é o santuário do Pai? O Espírito Santo. Quem é o santuário? Quem é o trono de Deus? É o próprio Cristo, o Messias ressurreto. Né? Então, para todos vós que ainda vivem nas trevas, né, parem, deixem de praticar a transgressão à lei, à palavra, ao calendário bíblico e ao sábado da criação. Porque não haverá 2 santuários, não haverá 2 tronos, não haverá 2 tronos, conforme o espírito de Satanás, o espírito da corrupção, na vida de todos vós, continuam deturpando, continuam adulterando, continuam mentindo e ensinando errado. Por assim dizer que haverá um trono ou um santuário para o Pai, o Espírito Santo, né? Sendo que o santuário, o altar de Deus, o trono de Deus, o trono do Pai, né, é o próprio Cristo, o Filho de Deus novamente enviado pelo Criador em nossos dias. Este sim é o único trono, é o único santuário do Pai, o Espírito Santo do Senhor Jesus, ok? Então é isso. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, o santuário, o trono do Pai, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, é o Cordeiro. E ponto final. Não existe essa de 2 tronos ou 2 santuários, né? Conforme Satanás continua ensinando errado por meio de todos nós, da população brasileira e mundial. Agora eu vou colocar aqui um outro versículo, né, para a gente tratar também desse assunto, né, que eu vou colocar agora aqui deixa eu ver se é esse aqui, deixa eu dar uma olhada, tá aqui, ó, olha só, em Apocalipse 22, 4, uma outra questão que eu tenho ouvido e visto, né, por meio de todo aquele que está caído, né? Mas ninguém viu o rosto de Deus. Ninguém sabe como é o rosto de Deus. Bem, se no passado ninguém chegou a ver, né, ou conviver com o próprio Deus, conforme a gente estava falando ainda agora em relação ao santuário do Deus vivo, na nova cidade de Jerusalém, no meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, né? Se isso não ocorreu no passado, se ninguém viu o rosto de Deus, a face de Deus, né? Apocalipse diz o contrário. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Apocalipse 22, 4. Olha só. Verão o seu rosto. Ou seja, quem vê ao Filho, quem contemplar ao Filho em nossos dias, né, vai estar vendo o Pai. Né? Quem vê ao Filho, quem ouve, né, quem obedece ao Filho, está obedecendo ao Pai. Né? Portanto, aqui afirma que se no passado ninguém nunca viu, né, ou não ouviu a voz de Deus, né, Apocalipse 22, 4 vai determinar que os seus escolhidos de toda a terra, vão viver e conviver com o próprio Pai sobre o Filho,
E, portanto, haverão de ver o rosto do Pai, né? O rosto do Pai no Filho. Por quê? Porque foi o Pai quem me levantou a sua imagem, semelhança e perfeição em nossos dias, né? Então, dentro da nova cidade de Jerusalém, como só haverá um trono de Deus, um tabernáculo, um santuário de Deus, conforme Apocalipse 21, 22, né? Como dentro da nova cidade de Jerusalém, o trono, o tabernáculo, o santuário de Deus é o próprio Cristo, o Messias ressurreto, esse Messias ressurreto, né? Quando a igreja estiver reunida, quando a igreja, o corpo de Cristo estiver reunido ou reunida com o próprio Cristo, haverão de ouvir somente a voz do Pai sobre o Filho, haverão de ver somente o rosto do Pai no Filho. Por essa razão é que o Filho é o trono de Deus. Por essa razão é que o Filho, o Messias, o Cristo ressurreto, ele sim é o trono de Deus. Por quê? Porque foi o Pai. Aprove ao Pai sobre mim, ou ainda sobre o mesmo, levantar a sua própria imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, e portanto, né, conforme Apocalipse 22, 4, né, todos vão ver a face do Pai, o rosto do Pai, né, no Filho. Por quê? Porque foi o Pai, o Espírito Santo, quem gerou ele espiritualmente, dando uma nova vida ao mesmo. Então, todos vão ver o rosto do Pai no Filho. Por quê? Porque o Filho é o trono, o Filho é o Cordeiro de Deus, o Filho é o santuário do Pai, o Espírito Santo, que o levantou à sua imagem e semelhança, em verdade, em justiça e em juízo. Então, dentro da nova cidade de Jerusalém, né, como o único trono, o único santuário do Pai, o Espírito Santo, é o próprio Messias, o Cristo ressurreto, todos haverão de ver a sua face, ouvir a sua voz, porque o Filho foi levantado espiritualmente pelo Pai, o Espírito Santo, para que o Filho se tornasse santuário ou morada do Espírito Santo.